Olá, minhas amadas, bem-vindas à explanação 35. Vamos terminar de ver Lucas 8 nesse vídeo de hoje, que era para ter saído domingo, mas vai sair na segunda. Faz parte, né? A vida da gente é sempre cheia de desafios e coisas novas. Vamos lá comigo? Vamos lá, né? Retomar os nossos estudos. Sabe uma coisa que é importante a gente lembrar sempre? É que quando acontecem imprevistos, né? A gente geralmente deixa de lado algumas coisas, como, por exemplo, um estudo cristão, né? Mas é importante a gente, assim que resolver o imprevisto, retomar, nunca abandonar de vez, né? Assim a gente continua evoluindo. Muitas vezes na vida a gente deixa, né, de continuar, a gente para alguma coisa no meio e a gente não aprende a fazer aquilo que eu sempre digo, que é lidar com os problemas de uma maneira diferente, porque a gente nunca vai deixar de ter os problemas, né? Mas vamos lá. Lucas capítulo 8, só que do versículo 16 em diante, porque até o 15 a gente viu na explanação da semana passada. Esse capítulo é cheio de parábolas, né? Então a gente vai fazer alguns comentários de cada uma delas, apesar da maioria a gente já ter visto. Então, Lucas 8, de 16 a 18, fala da candeia. A gente viu isso em Marcos 4 também. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Eu vou dessa vez recortando, viu, gente? Que eu não tive como recortar para já ir colando, então vamos usar o meu tempo aqui conversando com vocês dessa vez para recortar. Bom, a gente escuta muito essa parábola do alqueire, né? Essa comparação que Jesus traz, né? Falando com outras palavras, em outras traduções, muitas vezes a gente escuta não coloque a candeia sob um alqueire, né? E às vezes a gente até se pergunta, mas o que é alqueire? Seria tipo uma mesa de apoio, assim, uma mesa de apoio, não, um cesto, né? Que mede, e aí a quantidade de um alqueire. Mas assim, todo mundo viu que eu tô no ano que vem já, né? Eu não mudei o arquivo, porque quando eu salvo ele em PDF, eu já vou lá e excluo. E eu revisei e achei que tava tudo certo e excluí. Então, para eu trocar o ano, eu ia ter que fazer o arquivo de novo. Montar ele todinho de novo. Então, eu falei, não, vai ficar com 2025. E a gente finge que enlouqueceu... Deu a louca na Silmara e usa só 2024. Ai, mas vamos lá. Então, assim, a luz, para ela iluminar, tem que estar o mais alto possível. Assim, ela alcança mais longe, alcança mais pessoas, né, do que estiver num local. Então, a gente precisa entender essa comparação com a questão de que nós somos luz também. Jesus espera que nós sejamos luz, né? Que a gente vá iluminar, ajudar a iluminar o outro, né? Assim como iluminar a nós mesmos, né? Também. Então, quanto mais alto a gente tiver, mais as pessoas vai alcançar. Com quanto mais pessoas a gente mostrar o nosso amor, a nossa dedicação em ser cristãos, a prática mesmo, né, em si, mais pessoas isso vai alcançar. Quanto mais pessoas a gente conversar, né? E a gente sabe que
a nossa atitude, ela às vezes fala muito mais alto do que o que a gente fala, né? Então, as nossas atitudes também representam uma luz muito grande, muito alta, né? Na altura do poste de energia, porque acaba que as nossas atitudes alcançam ainda mais as pessoas do que a nossa própria fala em si, né? E aí, na sequência, ele diz que não há nada oculto que não seja revelado, né? Porque quando a gente coloca luz em alguma coisa, quando tá tudo escuro, tem algo oculto ali, né? Mas quando você coloca a luz mostra tudo que tá ali. Então, não há nada que fique oculto, né? Tudo a luz pode revelar. Claro que daí também a gente traz pelo seguinte: as pessoas que ainda, né, se comprazem aí na mentira, na falta de caráter, na infidelidade, na desonestidade, uma hora a luz, né, vai se colocar em cima das atitudes dessas pessoas, e vai mostrar, então, o verdadeiro caráter, a verdadeira pessoa que essas pessoas são. Isso se dá com a luz, né? Seja pela pessoa mesmo, seja por outros, né? Que estão ali orando, pedindo. Então, muitas vezes, sei lá, tem uma esposa que está desconfiada, que está triste, está sendo não bem cuidada, sei lá, né? Pelo relacionamento, pelo esposo em casa. E aí, às vezes, ela ora pedindo luz, né? Pedindo ajuda, pedindo apoio de Deus nesse assunto. E aí chega uma hora que o caráter, então, do marido realmente é mostrado quando se comprova, sei lá, que ele era infiel, por exemplo. Então, com aquela oração dela, ela pôde, através da luz divina, né, conseguir apoio para suas aflições. Na verdade, tudo é aflitivo, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que não adianta a gente querer se esconder, né? Tipo, às vezes é a questão até da criança, né? A criança às vezes acha que quando o pai não tá vendo, então ninguém tá vendo. Mas o pai e a mãe físicos podem até não estar vendo, mas Deus está vendo, né? Então não adianta a gente fazer nada achando que vai esconder, porque a luz de Deus vem e mostra tudo. Aí quando ele fala também que ter ouvidos de ouvir ali na sequência, né? Que a gente tem que cuidar para escutar, né? Ter ouvidos de ouvir. A gente precisa também lembrar que não é só ouvir, né? Porque muita gente ouve a palavra. Muita gente vai lá na instituição religiosa, muita gente participa desses projetos de internet, de leitura bíblica, né? Só que muitas vezes fica só no ouvir. Só escuta ali, né? Só ouve e deu. E não é esse... E só isso não adianta, tem que ouvir e praticar, agir, né? Então, ouvir, conhecer a luz que é a palavra divina, praticar, né? Então, ser exemplo, mesmo que a gente erre, né? Continuar se esforçando. Isso é o que a gente precisa levar, então, para a nossa vida da leitura desse pedacinho de Lucas 8, de 16 a 18. Lembrando que, assim, ó, não se pode esperar a perfeição para a gente começar qualquer tipo de trabalho, qualquer esforço, né? Se a gente for esperar a perfeição, a gente nunca vai começar. Então, comecemos com o que nós temos agora, o conhecimento e o tempo que nós temos agora. Vamos nos esforçar aí em ser exemplo, em ouvir, estudar a palavra, né? Ensinar a quem for possível, né? E se lembrar também que muito será dado, né? A quem já tem, muito será cobrado, né? A quem muito foi dado. E aquele que tem pouco ou quase não tem, ele vai ser tirado aquele pouco. Quando tem esse tipo essa palavra, não é sobre coisas físicas, sobre comida, dinheiro, esse tipo de coisa que está falando.
Está falando sobre conhecimento bíblico, amor a Deus, apoio, né? Sentir-se unido com Deus, né? Então, muito mais vai ser dado àquele que já tem, porque ele procura receber mais, né? Ele já quer mais mesmo. Ele já é um cristão que está procurando melhorar. Então, muito mais vai ser dado de responsabilidade para ele, né? Não é de dinheiro ou de nada físico, não é alimento, nada disso. É espiritual, entendeu? E assim como aquele que tem pouco ou nada tem, ele não aceita ser cristão, ou não pratica, ou não tem nada que mexa no coraçãozinho dele, então ele vai ficar sem, porque ele mesmo escolhe isso, né? Ele não vai escolher se evoluir, não vai escolher ajudar as pessoas, né? Então acaba ficando sem nada, até pelas próprias atitudes e escolhas da pessoa mesmo. Não é que Deus vai tirar algo dele especificamente, é ele mesmo que se perde. E aí lembrar sempre, né, que a gente já tem bastante, nós aqui do projeto. Eu falo nós do projeto porque a gente já tem estudado já, né, já estamos indo para o ano e meio agora, né, 3 semestres já. Então, muito mais é dado para nós de conhecimento e também de paciência, de formas de seguir a vida conforme Jesus nos ensinou. Muito é nos dado. Então, precisamos continuar, né, com esse esforço, com esse estudo. E mesmo sabendo que não somos perfeitos, mesmo sabendo que a gente erra, respirar fundo, né, quando erramos. E não desistir, volta tudo de novo, recomeça. É um eterno cair, levantar, recomeçar, sabe? É um eterno, viu, gente? Eu acho que se nós fôssemos pessoas que não caíssemos, que já fôssemos mais perfeitas, Deus já tinha chamado nós para estar lá em cima do lado dele, sendo anjos dele, né? Então, se nós estamos aqui nesse mundo, realmente a gente tem que evoluir ainda. E cuidar, né? Porque a gente às vezes acha que já evoluiu muito, mas quando vê, Deus vem, te dá um chacoalhão e mostra, ó, você não evoluiu nada ainda não. Porque diante de uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é errar às vezes, né? Então a gente precisa ter esse discernimento de também não se achar melhor do que ninguém ou do que os outros pelo esforço e estudo que a gente tem tido, né? E também não desistir quando a gente cair, né? Muitas vezes faz parte do aprendizado. Esse fim de semana eu até escrevi no grupo do Telegram, não sei se todas viram, mas esse fim de semana a gente teve, na minha opinião, um grande livramento aqui em casa, porque pegou fogo na fiação elétrica lá fora de casa e chegou tipo a 1 metro de entrar em casa e apagou. Mas derreteu toda aquela caixa de elétrica que fica lá fora, derreteu tudo. E aí a gente vai ter que fazer uma revisão, trocar a fiação da casa também, porque isso aí foi um curto, né? Que já estava meio que previsto que uma hora a gente ia ter curto, mas eu não achei que ia pegar fogo, entendeu? Porque a gente tem algum erro na nossa instalação elétrica que volta e meia, tipo, se tu liga uma luz, a TV desliga. Sabe, umas coisas assim, se tu liga o ventilador, a TV dá um pico. E se tu liga a air fryer e o chuveiro, tudo desliga. E elas ainda não são tão pesadas assim para isso acontecer. Tem algum erro na instalação. Só que a gente ficou postergando, gente. A gente ficou postergando. E graças a Deus, maravilhoso Deus, não chegamos a postergar tanto a ponto de perder a casa. Ou quem sabe Deus me livre até a vida de alguém, né? Então assim deu tempo da gente levar o susto. E essa semana já está previsto aí para virem um especialista mesmo, né? Vai custar mais caro, mas é o que é preciso. A um eletricista mesmo, que vai olhar praticamente tudo, né? E ver o que precisa arrumar antes de trocar também toda a fiação lá fora. Por enquanto a gente está tipo com uma extensão ligada, né? Então nem tudo da casa funciona,
porque a extensão é muito fraca para manter uma casa inteira. Mas, de qualquer forma, estamos mantendo a internet, e aí por isso as coisas hoje estão retomando. Aí a gente não tá, tipo, usando air fryer, micro-ondas, a gente tá fazendo tudo no fogão, entendeu? Umas coisas assim para poder aguentar aí até arrumar de vez a elétrica da casa e não sobrecarregar também uma coisa que já pegou fogo por algum motivo que a gente não sabe qual, né? Mas como é bom a gente ver as bênçãos de Deus, deixa eu ver se tá gravando, tá? A gente vê as bênçãos de Deus em tudo, né? Então eu coloco esse exemplo aí do que eu passei esse fim de semana como colocar a luz no ponto mais alto, onde eu pude contar essa história, onde eu pude falar sobre a mão de Deus nos ajudando, sobre como é fácil enxergar Deus nos apoiando, sobre como é fácil ver os livramentos e o que Ele faz para nos ajudar, né? Eu falo, então eu falei em tudo que era lugar que eu pude abrir, né, essa luz para mais pessoas. Algumas pessoas podem achar, sei lá, sensacionalismo, algumas pessoas podem, sei lá, até nem acreditar em mim, vai saber. Mas muitas pessoas que me conhecem sabem que eu não faria, não inventaria uma história dessa, né? Então, muitas pessoas, inclusive, vão pensar também, nossa, mas eu tenho tanta coisa aqui que eu tô deixando para depois, né? Eu tô vendo Deus agindo aqui na minha vida e não tô percebendo. Então, assim, às vezes serve, né, as nossas falas, os nossos exemplos para outras pessoas também evoluírem e esse é o nosso papel, gente. É nosso, meu e de vocês também. Estamos já um passo além de quem nem se digna a estudar a palavra, né? Então, isso já é um passo além. Mas vamos lá. De 19 a 21, fala da mãe e dos irmãos de Jesus. A gente viu isso em Mateus 12 e Marcos 3 também. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bom, em primeiro lugar, eu quero sempre deixar claro que em nenhum momento Jesus quis desfazer da família dele. Ele quis usar o momento como um exemplo, né, para dizer que todos da face da terra que ouvirem a palavra de Deus e a seguirem são irmãos dele, né? Todos, sem distinção de raça, cor, credo, região que nasceu, escolha sexual, nada. Todas as pessoas, sem distinção, são consideradas, então, por Jesus, a mãe ou os irmãos dele, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Assim, a gente pode também lembrar que é na família que a gente passa as maiores provações, gente. Porque é muito mais fácil eu lá fora fazer uma caridade, lá fora eu respirar fundo e não dar uma resposta feia diante de uma coisa chata, né? Você ter paciência, tolerância, é muito mais fácil ter paciência e tolerância com as pessoas lá fora do que com os parentes, filhos, mães, irmãos, né? E pessoas de dentro de casa. Então, o quanto é mais importante também a gente perceber que esses que são as nossas mães, irmãos e filhos e tudo mais, também na nossa família, né? Precisam ainda mais da nossa paciência, do nosso esforço, da nossa tolerância, do nosso apoio, né? Precisam muito, muito mais do que a gente imagina. Mais até do que lá fora, porque também não adianta a gente lá fora fazer trabalho voluntário e chegar dentro de casa e ser uma pessoa ruim com a família, com os filhos, né? Com os pais, né? Brigar o tempo todo, não ter tolerância, não ter paciência, então não adianta. Então, lembremos também para a vida
dessa questão de que todos são nossa família, assim como somos família de Jesus, e que nossa família, mesmo sanguínea, precisa da nossa dedicação também, né? Até maior do que lá de fora, porque lá fora é mais fácil, né? Da nossa tolerância, nossa paciência, nosso esforço de amor, esforço de apoio, de ouvir, né? Cada vez mais a gente tem que melhorar isso dentro de casa primeiro, para depois levar isso lá para fora. Ou melhor ainda, né? A ordem seria assim, a gente precisa muito mais aprender a nos perdoar, a ter paciência conosco, tolerância conosco, a ser exemplo para nós mesmos, a vencer a gente mesmo. Então, para depois a gente, então, nos amando, nós vamos amar o próximo mais próximo, que está dentro da nossa casa, e aí vamos amar o próximo lá fora, de uma forma mais eficaz e real, né? O que acontece com muita frequência é a gente amar o próximo lá fora primeiro, e o de dentro de casa e nós mesmos fica perdido no mundo, e não existe nessa ordem, né? Quando a gente faz isso é como se a gente não amasse de verdade o próximo. Não tem como eu ajudar o outro se eu não cuido de mim mesma primeiro. Sem ser egoísta, mas eu preciso cuidar de mim mesma primeiro para eu poder ajudar alguém depois. Então a gente precisa lembrar disso, trazer para a nossa vida também essas questões, lembrando aqui nessa nossa conversa de agora. Vamos para 22 a 25. Isto. A gente viu dos versículos, né, 22 a 25, a gente viu em Mateus 8 e Marcos 4 também. É a história que Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a tua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e ele lhes obedece?" Opa, derrubei minha palavrinha amor. Deixa eu ver se está gravando. Certinho. Continuando. Bom, gente, quando a gente fala de fé, é uma coisa mais complicada, né? Porque manter-se sempre, né, com a fé bem estruturada não é uma coisa fácil. Às vezes, quando acontece o problema, a primeira coisa que acontece com a gente é a nossa falta de fé. Primeira coisa, a gente cai a fé. Eu já contei vários causos meus para vocês, né? Diante de um diagnóstico, diante de um problema muito sério. Às vezes a gente nem percebe a bênção que advém daquele problema ali, né? E acaba perdendo bem rapidinho a nossa fé é bem curtinha. Assim como a dos discípulos era, né? Então eles ficaram com medo ali, né? Do barco virar e chamaram Jesus. E Jesus então clamou: "Poxa, mas cadê a fé de vocês, né?" Então, assim, é uma coisa que eu, quando leio também essa parte que a gente já viu em Mateus 8 e Marcos 4, eu me lembro assim, olha só, Jesus, ele deu ordens, digamos assim, para o vento e para o mar. E o vento e o mar obedeceram e se acalmaram, certo? Até o vento e o mar e muitas outras coisas obedecem a Jesus, né? E a gente não é capaz de obedecer uma orientação dele, gente. Como é complicado, né? Mas o importante também é que a gente já está hoje bem mais longe do que estivemos antigamente, né?
Então, hoje a gente busca estudar realmente a palavra para praticar. Hoje vocês estão aí no dia a dia, volta e meia, lembram de algo que precisaria ser feito para melhorar, né? Às vezes tem meninas que falam assim, às vezes eu tô lá e me vem na cabeça a Silmara falando que eu tinha que escolher alguma coisa, tipo como se fosse no ombrinho falando, né? Alguma coisa que tinha que escolher, que fosse escolher algo positivo, algo correto, né? Então, assim, às vezes é bom, né, a gente se esforçar no estudo para na hora que acontece o problema a gente conseguir tomar uma decisão melhor. Porque o problema, como eu sempre digo, ele não vai deixar de existir. Bem que eu queria, né? Esses dias eu estava até comentando que eu queria muito passar uns dias tranquila em casa, né, sozinha, a Júlia estudando, o Dudu trabalhando, para eu conseguir terminar várias coisas que eu tenho que fazer aqui. Tô aqui com a minha estante cheia de post-it aqui, com um monte de coisa que eu tô devendo. E não tô conseguindo. Toda vez que eu acho que eu vou conseguir ficar resolvendo alguma coisa, acontece alguma coisa nova. Então isso só tá mostrando para mim, Silmara, né, que eu não tenho que esperar o momento perfeito para fazer as coisas que eu queria fazer. Eu vou ter que fazer num momento que não é o perfeito, não é o que eu tinha previsto fazer. Mas eu tenho que fazer, que são coisas que eu tô devendo para os outros, né? Promessas que eu mesma fiz e que eu preciso cumprir. Eu sou muito assim, né? Quem me conhece mesmo sabe que quando eu falo, eu faço mesmo. Agora só nessas coisas da papelaria que às vezes eu atraso um pouquinho, mas eu nunca deixo de cumprir, né? E acaba que eu percebi que não adianta a gente esperar o momento perfeito, que não vai acontecer. A gente precisa se mexer independente do momento perfeito. E aí a gente lembra que os discípulos, que eram os discípulos que viam Jesus, ouviam dele os ensinamentos, viram os milagres sendo feitos, eles ainda assim tinham dúvidas e medos, imagina a gente, né? Então que a gente possa ser água e vento e obedecer a Jesus. Com um pouco de esforço, acho que a gente chega lá, hein? Não chega? Então vamos lá, vamos continuar Então, Lucas 8, agora de 26 em diante, 26 a 39. Fala da cura de um endemoniado. A gente já viu também Mateus 8 e Marcos 5. Então, só passando rapidamente como é o nosso combinado. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicaram a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou.
O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. E aí a gente lê dos diversos evangelistas, né? Mateus escreve de um jeito, Marcos de outro e agora Lucas então de outro, mas muito dessa história eu considero o contexto histórico, que é para contar das curas, né, que Jesus fez, curas de saúde, curas espirituais, né? Então, se espírito entra em porco, se porco ou não, isso aí a gente não entra, entendeu? Porque depende muito daí da religião de cada um. Então, não vamos perder tempo com discussões infrutíferas, né? Então, eu não vou discutir se espírito que está no corpo de um homem entra em porco, se espíritos mais de um podem entrar no corpo de uma pessoa, se realmente existe entrar no corpo de uma pessoa. Então, eu proponho sempre que a gente também, no nosso dia a dia, não perca tempo com detalhes vazios. O que vai mudar para a gente se eu souber se essa história é verdade mesmo, se o porco podia receber o espírito mesmo? O que muda na nossa vida a gente saber isso? Não muda nada. O que muda é a gente saber que Jesus fez um bem, mas foi mandado embora, né? Ele estava então lá naquela cidade, como todo mundo ficou com medo, pediram para ele ir embora. Pensa quantas vezes a gente mandou Jesus embora da nossa casa, com as nossas atitudes negativas, com os nossos pensamentos mal resolvidos aí, né? Pensando coisas erradas, as nossas atitudes mesmo erradas, né? Então a gente manda Jesus embora o tempo todo da nossa vida quando a gente erra, né? Assim como aconteceu com aquela cidade que mandou Jesus embora, com medo, né? E acho que o fato dele ter dito para o homem, não vem comigo não, vai lá e mostra o que Deus permitiu que fosse feito a você, né? O quanto é interessante isso, a gente também trazer para a vida, o quanto é importante quando a gente tem a mão de Deus na nossa vida e a gente vê claramente ela, a gente contar isso para as pessoas, né? Eu várias vezes eu vi a mão de Deus na minha vida, né? Que nem essa desse final de semana mais recente, mas tem uma história que eu acho que eu já contei, mas vou falar bem rapidinho, que eu tinha passado num concurso em número 1057 e só tinham 30 vagas. Então eu nunca mais olhei aquele concurso, porque eu achei que nunca ia chegar em mim. Só que aconteceu diversas coisas, com o que faliu, né, a empresa lá na época, e o número chegou em mim, na verdade tinha passado de mim. E eu fiquei sabendo sem querer, por ação de Deus mesmo. Eu estava lá no meu trabalho, que eu trabalhava no RH de uma contabilidade, e uma outra pessoa contou lá que um amigo tinha sido chamado, mas ele tinha passado no número 2000 e pouco. E aí eu me gelei dos pés à cabeça, falei, opa, deixa eu ir atrás disso. E aí fui atrás, confirmei que não recebia a cartinha chamando, na época era carta, a gente nem celular tinha, né? E aí consegui a minha vaga com a mão de Deus, porque como que um concurso que era para 30 vagas chamou mais de 2.000 pessoas, né? Só Deus mesmo na causa. Então, e hoje eu tô aqui com vocês por causa disso, né? Aqui em Brasília e tal, por causa dessa oportunidade que eu tive, graças a Deus. E assim, a gente se parar para pensar ou reparar, tem várias vezes a mão de Deus em várias coisas que são, entre aspas, inexplicáveis. Aconteceu uma coisa inexplicável, que parece que foi sem querer, uma coisa que não tem ninguém, não tem como explicar. É Deus agindo. É Deus agindo na vida da gente, a gente que precisa começar a reparar e saber agradecer, sabe? Realmente saber agradecer. Bom, continuando. Deixa eu só tomar um golinho de água. Que a boca secou e deixa eu ver se tá gravando.
Eita. Espero que isso esteja gravando. Depois eu vou dar uma olhada. Tinha um aviso aqui na tela. Tomara que não tenha pausado. Hoje o dia tá cheio de barulhos aqui, né? Meu Deus. Mas vamos lá, não tem jeito, né? Vamos fazer então agora de 40 a 56. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. A cura e salvação, né, da morte. A gente já viu histórias parecidas em Mateus 9 e em Marcos 5. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isto, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Quando a gente fala assim das curas, do espírito que voltou na menina, né, que ela teria morrido, tu entende que muito daria até de discussão, né? Dependendo da religião, poderia dizer, mas como o espírito voltou, se o espírito sai, não volta mais. Sei lá, teria muita coisa que se discute. Então, por isso que eu falo, eu não vou perder o tempo, né, da gente discutindo se existe ou não o espírito que volta pro corpo, né? Se ela estava em catarse, se ela não estava em catarse, a menina. Então, assim, a gente não... Eu acho infrutífero, porque eu preciso ficar apenas com o principal. Qual é o principal ensinamento dessa parte sobre as curas e a salvação da morte da menina? É a fé, gente. Jesus disse para o Jairo, somente tenha fé, creia que ela vai ficar boa. E ele creu de verdade a ponto de Jesus poder, então, fazer ela levantar daquela cama. E a mulher que fazia 12 anos que tinha uma hemorragia, que não parava com médico algum, só de tocar em Jesus, conseguiu se curar. E Jesus disse, a tua fé te salvou, tua fé te curou. Então, como é importante, né? A gente vai e volta, roda, retorna de novo e sempre vai parar na mesma conversa de que precisamos fortalecer a nossa fé, né? Se a nossa fé fosse, né, o próprio Jesus disse, né, fosse do tamanho de verdade mesmo, do tamanho do grão da mostarda, a gente moveria uma montanha, né? E a nossa fé não chega nem naquele tamanhinho, né?
imagina o quanto que ainda precisamos trabalhar. A gente acaba passando a nossa vida muito corrida, né, com os dias de hoje. Acaba deixando para pensar sobre a fé para depois. E isso faz com que a gente se afaste até de Deus mesmo. Falta constância, continuidade na nossa fé. A nossa fé não tinha que estar atrelada a nada, a comprovação de nada, se bem que nem a gente falou, a comprovação de que Deus está na vida da gente é o tempo todo. A gente começa a ver coisas quando começa a reparar. Só não vê quem não repara, né? Quem não tem os olhos de ver, que é comentado por Jesus mesmo em diversas passagens. E aí, vocês gostaram desse arquivo aqui? Eu me esforcei de atender os pedidos, né? Juntou o girassol com umas frutas amarelas. Achei que ficou bonito. Assim, a cor que eu menos aprecio seria o amarelo. Eu gosto de todas as cores, mas a que eu menos aprecio é o amarelo. E eu gostei muito desse arquivo. Estou ansiosa já para fazer a decoração do mês e fazer, que está atrasada, inclusive, né? Hoje já é dia 6 e ainda não terminei a decoração. Faz parte. O importante é a gente se organizar. Coloquem na agenda aí as datas que eu mandei para vocês. Só replanejei, então, a live que era do dia 6 para o dia 13. 13? Não. Isso, domingo, dia 13. E vamos seguir juntos aí nesse mês de outubro, que já tá acabando o ano. Meu Deus do céu, o ano já tá acabando. Bom, vamos falar rapidinho então sobre as atividades práticas dessa semana. Proposta de atividades práticas. Tá, então tudo que a gente estudou hoje, como é que a gente faz para praticar? Então a proposta seria, como primeira atividade, falar menos e ouvir mais. É meio que relacionado a lá no início, quando a gente conversou de ter os ouvidos de ouvir, né? Saber escutar. Então, vamos falar menos essa semana e ouvir mais e ver o que se apresenta para a nossa vida. Segunda atividade é trabalhar em nós o preconceito. Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente é meio que preconceituoso por natureza. Não sei se a gente aprendeu com os pais, com o próprio bullying que a gente sofria na escola, cada um tem suas histórias, né? De alguma forma a gente é meio que preconceituoso por natureza. A gente diz que não é, né? Mas às vezes faz uma piadinha de mau gosto sobre a cor da pele. Diz que não é preconceituoso, mas se o filho da gente quisesse ser gay, por exemplo, fica louco da vida, né? A gente diz que não é preconceituoso, mas quando vê um casal do mesmo sexo se beijando, acha estranho, né? Então a gente tem que trabalhar em nós o preconceito. Essa atividade eu meio que tirei daquela onde Jesus disse que todos são irmãos, né? Dele. Então, se todos são irmãos, independe o partido político, independe a opção sexual, a cor, né? A raça, independe de onde nasceu, independe de tudo. Se é rico, se é pobre. Então, vamos trabalhar em nós os preconceitos que nós temos dentro de nós essa semana. E a última, que não podia ser outra... Quem quer chutar? Quem quer chutar qual é a última? Que não tem como não ser essa, né? Porque a gente fala muito e continua pecando na mesma falta de fé. Precisamos exercitar a nossa fé. Atividade número 3. Vamos exercitar a nossa fé. Ai, Sil, não sei mais nem o que fazer, porque eu vivo falhando na minha fé. Eu também, viu? A Silmara aqui também falha. Duvida que vai dar certo alguma coisa, questiona a Deus muitas vezes. Eu sei que não é fácil. Então,
temos que cada um encontrar as ferramentas que nós temos dentro de nós e exercitar a nossa fé cada vez mais, né? Exercitar a fé que a gente vai conseguir cada vez mais passar pelos problemas de forma mais tranquila, exercitar a fé de que Deus sabe o melhor para nós, para nossa família, ter fé no mundo, fé na humanidade, fé nos políticos. A gente precisa trabalhar essa nossa fé, que ela tá pequena. Cada um tem que resgatar dentro de si qual lado da fé, o que pode ser feito para melhorar isso. É uma busca constante, por isso que a gente tanto fala de fé aqui, de exercitar a fé, né? Então a gente precisa novamente trabalhar isso esta semana. Meus amores, eita, a barulheira hoje tá demais, né? Mas vocês vão me perdoar, porque não tem como. Só se eu construísse como é que chama? Um estúdio. Ai, ai. Vamos lá. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Aguardo vocês no domingo. Se Deus quiser, vai estar tudo certo para a nossa próxima aula. Não deixem de estudar, não deixem de procurar essa melhora. Não deixem de exercitar a fé. Porque é isso na prática, no dia a dia ali, que a gente vai melhorando cada vez mais. E aí, quando um fogo chegar perto de vocês e parar um pouco antes, a gente vai enxergar, você vai enxergar que é Deus que foi lá e botou a mãozinha dele e apagou. Então, esse é o nosso objetivo, chegar no ponto de ver Deus cuidando de nós, que Ele cuida. Quem não vê somos nós, né? Quem não prestamos atenção somos nós. Então, precisamos desse esforço para a gente conseguir chegar, então, né, num patamar onde não questionaremos mais nada e saberemos que tudo acontece por um motivo e saberemos também que se Deus permitiu, esse motivo é sempre bom. Grande beijo, fiquem todos com Deus e até domingo.